Boa noite. O programa de hoje abre a roda e reverencia um dos médicos mais populares do Brasil. Um profissional que gosta do que faz e faz questão de deixar isso bem claro para todo mundo. O doutor Drauzio Varella. Ele é cancerologista e usa os conhecimentos de sua especialidade para falar da saúde de todos nós. Com uma linguagem simples e direta, Drauzio Varella popularizou conceitos de primeiros socorros, combate ao cigarro, gravidez, planejamento familiar, transplantes e AIDS, ocupando a telinha do Fantástico nos domingos da TV Globo. Virou escritor de sucesso ao narrar seu trabalho como médico voluntário no Carandiru, uma história que chegou às telas do cinema. Ele também faz pesquisas com as plantas da Amazônia em busca de remédios para doenças resistentes aos antibióticos. Não é pouco para esse paulista de 67 anos que foi professor de química e ganhou prêmios literários por seus livros infantis. Para conversar com Drauzio Varella, estão comigo hoje Lina Menezes, diretora do Instituto Saúde Brasil, entidade que promove ações de educação e saúde, a jornalista Simone Iwasso, chefe de reportagem do Caderno Vida do jornal O Estado de São Paulo, e estão comigo ainda os titulares do Roda Viva, os jornalistas Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. Está conosco também o cartunista nosso de cada semana, Paulo Caruso. Ô Drauzio, muitíssimo obrigada por sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu gostaria de começar o programa falando da sua especialidade, Drauzio. O ex-vice-presidente José Alencar morreu de câncer. Foram 13 longos anos de luta contra a doença, uma luta pública, né? Aberta aos olhos de toda a população, sem segredos, nem meias palavras. Ele mesmo, em muitas ocasiões, respondeu às perguntas da imprensa, me deu o programa que eu reprisei ainda ontem no GNT. O que esse episódio significa para um médico cancerologista que dedicou boa parte de sua carreira a conscientizar a população para os perigos dessa doença terrível? Olha, eu acho que o ex-vice-presidente deu uma contribuição muito grande para o Brasil inteiro ao enfrentar a doença com tanta clareza, com tanta determinação. Eu venho de um tempo em que os doentes não chegavam até a gente sem antes vir a família e pedir que a gente não contasse o diagnóstico de maneira nenhuma, de medo que os doentes se matassem. E muitas vezes esses doentes eram enganados até o final da vida. Infelizmente, hoje nós vivemos uma situação muito mais honesta com as pessoas, né? Ninguém mais interessado em saber que futuro o aguarda do que o próprio doente, né? Mas é que antes ter câncer era um decreto de morte mesmo, era não era? Quase sinônimo de morte. O fato é que a oncologia evoluiu muito nesses últimos anos, né? E esse exemplo do Dr. José Alencar é um exemplo muito interessante, porque é um homem que foi até o fim, um homem racional, que recebia as alternativas e procurou escolher os melhores caminhos durante esse período todo. A única coisa que eu não gosto, Maria, nesse tipo de situação, é quando dizem, não, mas ele sobreviveu porque tinha muita vontade de viver. Eu não gosto desse tipo de raciocínio. Eu acho que de viver todo mundo gosta, né? Acho que nenhum daqui gostaria de morrer nesse momento, né? Todos gostam de viver. Acontece que há doenças tão graves que não te dão a chance de reagir. E quando nós dizemos que aquele determinado paciente se curou porque ele tinha muita força de vontade, muita gana de viver, nós colocamos os outros numa situação muito precária. Isso não ajuda, Drauzio? Atrapalha. Eu acho que atrapalha, porque você tem uma doença grave, mortal muitas vezes, e aí você vê que você vai indo mal, você põe a culpa em você mesmo, você diz, bom, é porque eu não estou tendo a coragem ou a vontade de sobreviver como outros têm. Você também eu me lembro de já ter falado isso com você. Você disse uma vez que essa história de dizer eu me fiz um câncer ou fui eu que fiz a doença, e você disse que isso é bobagem. É uma estupidez falar uma coisa dessas, não é, Mãe? Porque, primeiro, não há nenhuma evidência de nenhum tipo, nenhuma evidência científica que estabeleça qualquer relação, que você, através de mecanismos puramente psicológicos, consiga criar uma alteração no DNA das células tão complexa como é a alteração que leva à malignização
celular. Porque aí você validaria o inverso também, O inverso, né? Lógico. Aí você diz, você encontra muito isso com mulheres. As mulheres são muito... Como Veja eu posso lá, explicar cuidado, isso? Veja lá. As mulheres têm muita tendência a desenvolver um sentimento de culpa, não é? Isso parece que é inerente à condição feminina. Vocês concordam ou não, gente? De acordo. A gente é De culpa certa ambulante. maneira. Culpa ambulante, acho que por causa da maternidade, fica achando que nunca fez pelos filhos o suficiente e tal. Mas você pega mulheres com câncer de mama, por exemplo, que é uma doença que pega muitas vezes mulheres jovens, na faixa dos 40 anos, 40 e poucos. Ela tem um tumor no seio e aí fica achando que ela fabricou aquele tumor do seio porque não soube se relacionar com os problemas da vida. Isso é uma coisa horrível. É atirar no doente a culpa da doença. Agora, eu doutor quero Drauzio. perguntar uma coisa a respeito disso, que se a gente vive num tempo, até porque tem muito livro de autoajuda, tem muitas coisas assim, a gente tem quase essa tendência a transferir a responsabilidade da doença para o doente. Quer dizer, então a gente diz que a pessoa que se a pessoa tem um câncer é porque ela fumou, se a pessoa tem um outro câncer é porque ela bebeu. E essas coisas ajudam, mas não quer dizer que elas resolvem. Aonde que está a medida? Onde que está realmente, vamos dizer assim, o equilíbrio? Onde que está a verdade nessa conversa? Não, O que um médico pode dizer? Olha, peraí, isso aqui é assim, isso... Porque... Eu acho que se você pega um caso de uma pessoa que fuma, o cigarro tem agentes cancerígenos e é a maior causa de câncer de todas que existem. Se nós acabássemos com o vício do cigarro, nós reduziríamos o número de casos de câncer de 1/3. Quer dizer, Você está dizendo que essa é a mais comprovada causa. É a mais comprovada definitivamente. Quer dizer, o sujeito que fuma, ele então está assumindo... Está correndo um risco grande. De cada 3 casos de câncer, 1 é provocado pelo cigarro. O que bebe exageradamente, fica com cirrose, também tem uma incidência mais alta de câncer. Porque aí você tem um agente que dispara um processo. E esse processo é disparado independentemente da tua vontade. Fora dessas circunstâncias, quando você não tem um agente cancerígeno, a doença se estabelece por razões aleatórias, das quais não tem nenhum tipo de controle. O tumor apareceu porque eu perdi a vontade de viver. Eu conheço gente que culpa a vítima. É isso que não faz sentido. Mas era isso que a gente estava falando até agora, Paulinho. Mas isso realmente não faz sentido. Realmente assim... Olha, se você pensar, há exemplos na história da humanidade, exemplos muito semelhantes a esse. Quem é que tinha hanseníase, a antiga lepra do passado? Quem era? Eram os ímpios, não é? Aqueles que haviam ofendido Deus. Quem pegava tuberculose no início do século XX eram os que levavam vida devassa. Eu fico pensando aqueles poetas em São Paulo, no início do século passado, que vida devassa podiam levar. No começo da AIDS se diziam. Eram os promíscuos, né? Eram os promíscuos. Foi uma caça às bruxas ali. A tendência é sempre jogar no doente a responsabilidade pela doença. Doutor Drauzio, há uma tendência também hoje, né? Tirando, Paulinho, esse lado muito emocional e tal, mas assim, há de fato um avanço significativo nos últimos anos, tanto em relação ao diagnóstico quanto ao tratamento. E é isso que tem ajudado a mudar, enfim, a faceta do câncer, da mortalidade, desse sinônimo de morte e tal no país, não é? Sem dúvida isso é nenhuma. uma realidade, inclusive em termos de atendimento saúde pública hoje no país? Eu acho que sim, Como um todo, se a gente pegar... Nós temos no Brasil hoje, mesmo através do SUS, alguns centros de excelência que não ficam a dever muito a centros internacionais. Acho que o tratamento do câncer evoluiu muito e o nível dos médicos oncologistas melhorou bastante também. Agora, Drauzio, você tem mais de 40 anos de medicina. Você imaginava, quando se formou, que a gente ia terminar a primeira década do século XXI sem achar uma cura? Quer dizer, ó, quando eu falo uma cura, até eu sei que estou falando uma coisa que você vai contestar, né? A cura do câncer, porque não existe a cura do câncer como um todo. Mas você esperava que esse problema ainda continuasse? Eu imaginava, sim, Marília, porque o câncer, na verdade, é um conjunto de muitas doenças. São mais de 100 doenças diferentes. A diferença entre um câncer de mama e um câncer de pulmão é absurda. E hoje nós sabemos que cada tipo de câncer também tem uma diversidade muito grande.
Você pega mulheres que têm tumores de mama que respondem a tratamento hormonal, outras que não respondem. Tumores de mama que dão, quando se disseminam, vão para o esqueleto, dão metástases ósseas, outros vão para o pulmão, outros vão para o fígado. São doenças muito diversas. E a tendência da medicina moderna, o que é? É você identificar quais são esses parâmetros individuais para que o tratamento seja personalizado. Acho que nós vamos evoluir para uma fase em que vamos parar de tratar as pessoas todas do mesmo jeito. Porque como é hoje? Hoje eu te dou uma droga e sei que você tem uma chance de 40% de responder a essa droga. Mas isso significa o quê? Que só 40% daqueles tratados vão se beneficiar. 60% vão experimentar os efeitos colaterais sem nenhum benefício. É uma imprecisão muito grande isso. Tem que conhecer melhor o paciente. Melhor, tem que conhecer melhor os dados genéticos, porque como é uma doença que acontece no DNA das células, tem que conhecer melhor. E a genômica, quer dizer, essa possibilidade de você fazer o sequenciamento do DNA, permite você identificar certos genes presentes que te indicam de que forma aquela pessoa vai responder. Nessa questão dos genes, a gente já sabe que algumas mutações genéticas estão associadas a um risco maior de desenvolver alguns tipos de tumores. No caso do câncer de mama é um exemplo. E pacientes que hoje têm acesso a uma condição financeira, enfim, a fazer esses testes, muitas vezes são indicados, faz uma mastectomia preventiva, se tem... Quer saber como que a gente lida com esses resultados para o paciente? A pessoa faz um teste, ela descobre que ela tem uma chance muito grande de ter um tumor. Qual que é a melhor maneira de conduzir isso? Até para o médico conduzir essa escolha do paciente, que acaba sendo uma escolha. É sempre muito complicado, é muito difícil. Você se referiu ao câncer de mama, mais ou menos uns 10% dos casos de câncer de mama têm implicações genéticas mais evidentes. Uma em cada 10 mulheres, 8 a 10 mulheres vai ter câncer de mama no decorrer da vida. Isso na população geral. E essas mulheres vão desenvolver o que a gente chama de câncer de mama esporádico. Mas, de todas as que têm câncer de mama, essa pequena porcentagem, de 5 a 10%, tem uma incidência familiar desse câncer de mama. Não interessa se foram outros. Meu pai teve um câncer de estômago, meu avô um câncer de cérebro, não vem ao caso. Interessam os tumores de mama e os tumores de ovário também, na mesma família. E aí, quando você descobre que existe esse gene, que é o chamado, são 2 genes, na verdade, BRCA1 e BRCA2, você sabe que aquela pessoa tem uma chance muito grande de desenvolver tumores de mama e tumores de ovário. E aí fica uma discussão de qual é a melhor estratégia. Se você retirar o tecido mamário, colocar prótese, etc., você consegue um resultado estético razoável, às vezes até bom, e a retirada dos ovários que corta o risco de ter câncer de ovário. Mas em que momento você faz isso? Retirar os ovários de uma moça de 30 anos de idade significa induzir uma menopausa precoce, com todos os problemas que a menopausa pode trazer, mas não aos 50, aos 30, o que vai causar uma série de condições que não são favoráveis para quem pode viver até os 80 anos de idade. Essa parte da medicina, nós não sabemos ainda corrigir esses defeitos genéticos. Porque o ideal seria o quê? Eu percebo que a pessoa tem um defeito nesse determinado gene, o certo seria consertar o gene, não é verdade? Mas nós não sabemos fazer isso ainda. Então, nós agimos de que forma? Se a chance grande de ter um tumor de mama, eu retiro o tecido mamário, que ainda é um método muito pouco inteligente, né? Eu queria fazer só um contraponto, porque, bem dito pela Simone, quer dizer, tem aí alguns tratamentos que são extremamente, hoje, muito pontuais, porém também muito caros, né? Então, falando em termos de Brasil, em termos de prevenção, o câncer, hoje a gente sabe que tem pelo menos uma série de cânceres, cientificamente, não é isso, doutor? Comprovadamente que a gente consegue prevenir, por exemplo, sei lá, sol, no câncer de pele, e até, como a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, a relação, por exemplo, do câncer de pênis no Brasil. Ninguém fala a respeito. Entretanto, o Brasil é campeão na amputação. É a primeira vez que estou ouvindo falar. Câncer de pênis é a primeira vez. Câncer de pênis. O Brasil é campeão hoje em amputações e só previne com o quê? Água e sabão. Saber lavar direito. Mas é um tabu, é um assunto delicado, enfim. Então, eu acho que se a gente conseguisse, o senhor concorda que se investir na prevenção, no informar melhor a população em relação ao câncer, talvez a gente conseguiria avançar um bocado, em vez de ter que chegar a ter um câncer, né, e um custo para o Brasil absurdo, né?
Eu acho que isso vale para qualquer doença. O caso do câncer é muito claro, né? Se você não fuma, não bebe exageradamente e não engorda muito, a incidência de câncer cai uma barbaridade. Mas sabe-se, historicamente, na história da medicina, sabe-se que as pessoas têm câncer, morrem de câncer há quanto tempo? Desde sempre. Desde sempre, você está dizendo quando? Desde que se tem algum tipo de documentação. Registro. Desde o Egito e antes do Egito também. Tem algum câncer que a gente aprendeu a curar, de fato, ou que a gente aprende apenas a controlar? Não, tem vários que a gente aprendeu a curar. Vários tipos de tumor. Você sempre curou câncer na história da humanidade. Já os egípcios têm aqueles instrumentos rudimentares que eles usavam para operar tumores, etc. E possivelmente curaram. Você extraía muitos e casos. daí ele não voltava. E ficava com a cirurgia. Sim. Aí no início do século XX veio a radioterapia. Que aí você podia injetar, você podia dirigir raios, radiação eletromagnética contra o tumor e destruir as células tumorais. Mas esses eram tratamentos locais e regionais ainda, né? Você opera aquele local que está sendo operado, irradia ali, é só ali, não protege contra as células que escaparam desse local. Porque o problema da célula do câncer qual é exatamente? Quando você tem um tecido normal, você tem o que se chama de inibição por contato, isto é, você está no desenvolvimento embrionário, as células do nariz vieram vindo, quando chegam na ponta, uma encostou na outra, elas param de crescer. Toda célula normal tem isso. Você faz uma placa de laboratório e coloca as células normais, elas crescem, quando uma toca na outra, as células tumorais não têm essa inibição de contato. Elas empilham, elas crescem para cima, para baixo, para os lados. Então ficam presas firmemente umas às outras e algumas escapam daquele local. E são elas que migram pelo corpo através da corrente sanguínea e linfática. A modernidade, a tecnologia, esses tempos que a gente vive, ajudaram também na maior incidência do câncer ou não? Não há nenhuma demonstração. Nós sabemos que no caso nós tivemos um aumento absurdo de câncer de pulmão e de outros tipos de tumores ligados ao cigarro. Direto, né, Augusto? Cigarro, poluição não. Câncer, muito menos. Muito insignificante uma coisa perto da outra. Eu vejo gente que fuma reclamar da poluição, fala, mas escuta, para que está reclamando do quê? Que é uma gota d'água no oceano. Câncer de pulmão no início do século XX era uma doença raríssima. Quando o cigarro começou a ser disseminado na população depois da Primeira Guerra Mundial, aí que essa incidência estourou. E hoje, entre os homens, mais ou menos estabilizou no Brasil, nos Estados Unidos e outros países, e cresce entre as mulheres que começaram a fumar mais tarde do que os homens, né? Então, nesse caso, houve um aumento claro pela ação de um cancerígeno imediato. Mas você tem alterações na incidência que não tem essa explicação. Por exemplo, câncer de mama na mulher era doença rara no passado. Hoje é um absurdo, sabe? Cada 8 mulheres tem câncer de mama, é um número muito, muito grande. E se atribui a alguma coisa ou é perigoso? Ninguém sabe exatamente por quê. Parece que está ligado ao bombardeio hormonal que a mulher sofre na mama no decorrer da vida. Ué, mas antes já sofria? Mas muito eu já ouvi menos. de muitos médicos que tem a ver com a mulher engravidar mais tardiamente, ter um número menor de gestações, ter mais ciclos, se menstrua mais cedo e entra na menopausa mais tarde, tem um número maior de ciclos ovulatórios. Essa é a explicação mais aceita mesmo, porque no passado o que acontecia? A mulher casava, começava a menstruar mais tarde. A menarca, a primeira menstruação na Europa, vinha ao redor dos 17 anos de idade. Ninguém sabe explicar por quê. Por que as meninas menstruam com 11, 12 anos agora e menstruavam aos 17 pela primeira vez? Parece que está ligado a condições nutricionais. Elas começavam a menstruar, já estavam casadas, engravidavam imediatamente. E aí engravidavam, depois amamentavam 2 anos, voltavam a entrar em ciclo, engravidavam de novo e tinham aí 10, 12, 15 filhos. Uma mulher menstruava ao redor de 40 a 50 vezes na vida toda. Hoje, menstrua 10 vezes mais, 400 vezes, 500 vezes durante a vida toda. Porque não engravida mais. Porque não engravida. Agora, a gente
A gente vive uma época de remédios. Eu ando muito impressionada, por exemplo, eu arrisco às vezes falar, tô te achando muito calma, você tá tomando remedinho? Tá todo mundo tomando remedinho. Remedinho para ser feliz, todo mundo tomando um remedinho. Eu sempre aprendi que remédios cobram um preço. Existem os efeitos colaterais. Eu gostaria de saber se, assim como a própria quimioterapia, ela tem os efeitos colaterais. O fato da gente estar se medicando tanto com aconselhamento médico ou não, ou sob aconselhamento médico ou não, também pode estar mexendo com a nossa saúde, no outro lado ou não? Eu acho que certamente. Não há remédio que não tenha efeito colateral. Todos têm efeitos. Todos. E a automedicação continua muito grande. Continua grande e essa tendência da vida moderna de você não poder parar, de você ter que tocar a vida para frente, de você ter que estar feliz, alegre, bem disposto o tempo todo. E aí aparece essa solução mágica. Porque, na verdade, vamos pensar o seguinte, você para cuidar do seu corpo precisa do quê? Precisa fazer o que ninguém gosta de fazer, que é comer pouco e fazer exercício físico. Isso é absolutamente fundamental. Olha como é o corpo humano. O corpo humano é uma máquina que foi desenhada para o movimento. Por isso é que veio cheio de dobradiças, porque é para você abaixar, levantar, subir na árvore, correr, andar, a coisa mais fácil, joga um pé para frente, o outro e vai embora. Pode ser capaz de andar quilômetros e quilômetros. E na vida moderna o que nós fazemos? Passamos o dia sentados. Porque nós temos uma preguiça que teve uma importância muito grande na evolução da espécie. Não havia comida. A história da espécie humana é a história da fome. Epidemias de fome. Nós disputávamos carcaças de animais mortos há vários dias com outros animais. É assim que o homem sobreviveu. Saía para caçar, quando conseguia um bicho, punha nas costas, levava para a caverna para alimentar a família. E a mulher ficava ali, cuidando dos filhos, indo buscar água no rio. Na lida. Na lida diária. Né? Como é que é a sua alimentação, Drauzio? O que você come? Eu como de tudo. Ele é maratonista, né? Não, então é que você, quais são os cuidados que você toma, pessoalmente? Eu alimentação eu parei de comer açúcar há exercício. muitos anos. Sim. E parei por uma questão de paladar. Fiz um Parou estágio. porque não é mulher, Drauzio. Não, os homens, tem homens que adoram doce. Mas eu fiz um estágio no hospital americano e comecei a comer doce. Os americanos engordam qualquer pessoa, né? Eles engordam indiano, engordam chinês, engordam tudo, né? E eu comecei a comer esses doces e fiquei com um pouco de azia. Aí quando voltei para o Brasil, eu vou ficar um mês sem comer doce. Nunca mais consegui voltar. Parei completamente. Ele acabou de dar a forma. O que mais que você evita na alimentação? Eu evito coisas muito gordurosas, mas como também. Eu acho que o problema, Augusto, não é o que você faz ocasionalmente. Tá? O problema é o erro diário, constante, sabe? São aquelas calorias a mais que você vai ingerindo. E você janta? Janto. Eu como Janta normal, normalmente? Como qualquer pessoa. Como qualquer Agora, você pessoa. faz exercícios diariamente. Quais são? O que você Eu faz? sou corredor. Eu gosto de correr distâncias falando longas. Então, mas sério? quanto você corre por dia? Eu hoje? não corro por dia porque depende um pouco da semana. Em geral, corro 3 a 4 vezes por semana. E depende da fase de treinamento. Na que eu tô semana, também. você chega a correr aqui. É 60 quilômetros, 60 70, quilômetros. conforme a semana. Não é pouco. Olha, você Mas foi... não é obrigado a fazer isso, não, hein? Não é obrigado. Olha, você pega uma pessoa, é muito tão chocante isso. Você pega uma pessoa que teve um infarto, ele vai parar na UTI. Parar na UTI, parada cardíaca, toma choque no peito, reanima, aí abre o peito, põe ponto de safena, você vai lá ver o cara pendurado, cheio de soro, e sonda. Como é que aguenta esse sofrimento, né? Como é que um ser humano aguenta esse sofrimento durante tanto tempo? Fica 3 meses na UTI, à beira da morte. Ele sai recuperado, e aí você diz para ele, olha, agora você vai ter que andar 30 minutos por dia. Ninguém anda. Acha mais chato, mais desagradável do que ficar na... Porque nós somos ótimos planejadores a curto prazo. Nós sabemos planejar. O homem, a espécie humana, é de grandes planejadores a curto prazo. Sai de manhã, sabe o caminho que você vai fazer, que hora você vai passar no banco. Mas nós não temos essa capacidade de fazer planejamentos a longo prazo. Não temos por quê? Porque nós vivíamos quanto? Vivíamos 15, 20 anos. É assim que foi. A espécie vivia tanto quanto vive um cachorro Um hoje. outro animal.
Né? Nós somos animais, um outro animal. Se eu fosse fazer um balanço aí da história da medicina, improvisando aqui nesse programa rapidamente, mas o senhor dizia assim, que o copo está meio cheio, ou o copo está meio vazio. Porque se olhando, enfim, tudo que a medicina poderia nos dar, o que ela já deu, que balanço, o que o senhor diria assim? Você diz a medicina enquanto ciência ou a medicina enquanto atividade humana aplicada? Atividade para tentar cuidar das pessoas, em benefício da humanidade. Mas às vezes nem é ciência, às vezes tem uma época que nem era muito científica, né? Vamos dizer assim. Eu acho que assim, você tem uma ideia de a medicina como atividade em benefício dos seres humanos no mundo inteiro é difícil fazer, porque é muito desigual, né? Muito desigual. Se a gente pegar o exemplo brasileiro, eu acho que nós evoluímos muito. Evoluímos muitíssimo, porque hoje a gente evoluímos xinga... em quê? Ah, Maria, evoluímos em todos os sentidos, eu acho. Eu vou te dar um exemplo. Eu nasci no Brás, que é um bairro operário aqui de São Paulo. Nasci durante a Segunda Guerra Mundial. Quando eu tinha 7 anos de idade, um dia acordei com os olhos inchados. E aí meu pai me levou no pediatra. Tinha 7 anos. Quando eu voltei do pediatra com meu pai, a molecada que ficava jogando bola em frente à fábrica, ali na fábrica, em frente à porta de casa, correu toda para falar comigo. Eles queriam saber se era verdade que os médicos davam injeções desse tamanho nas crianças. Quer dizer, daquelas crianças que estavam ali, nenhuma tinha ido ao médico nunca, nenhuma delas teve pediatra. E o Brás fica a 15 minutos a pé da Praça da Sé. Então você imagina naquele tempo que o Brasil era um país agrícola, basicamente, se aqui na cidade não se conseguia dar assistência médica para quem estava a 15 minutos da Praça da Sé, imagina o que era assistência médica no país todo. Mas, doutor... Hoje você vê, e naquela época nós tínhamos 50 milhões de pessoas, 40, 50 milhões de habitantes no Brasil. Hoje nós temos 200 milhões, você não tem uma criança sem vacina praticamente no país hoje. A mãe vai para o posto de saúde, demora, às vezes é mal atendida e tudo, mas a criança tem um pediatra. Eu acho que nós tivemos uma evolução muito grande, estamos longe do ideal, lógico, mas não, o que foi feito aqui não foi pouco, não. Deixa eu fazer um break aqui, nós estamos terminando o primeiro bloco do Roda Viva com Drauzio Varela. Nós voltamos em seguida, até já. De volta para mais um bloco com o doutor Drauzio Varela. Ô Drauzio, você foi um dos pioneiros da medicina no Brasil a se preocupar com a AIDS. Isso foi mais de 25 anos atrás. Existe algum paralelo entre prevenção de AIDS e prevenção de câncer? Sempre existe, lógico, né? Porque o estilo de vida está ligado a essas duas doenças, né? Na AIDS, muito mais do que no câncer, né? Porque no câncer você tem determinadas pessoas que adquirem alguns tumores que são totalmente independentes do estilo de vida. Na AIDS, não. Na AIDS, você pode ter ou um acidente, adquirido a infecção por acidente, que hoje, felizmente, não existe mais no Brasil, como transfusão de sangue, etc., ou através de relacionamento sexual com penetração. Então, no caso do câncer, não. Eu posso estar conversando com você aqui, nesse momento está crescendo um tumor no meu, sei lá, no rim, sem eu ter feito nada para que isso acontecesse. Mas o estilo de vida tem sempre importância, não é? Na verdade, eu estou convencido hoje de que praticamente um grande número das doenças que nos aflige e que nos afligirão vem sempre de pequenos erros cometidos no dia a dia. Você vai fazendo uma coisa errada, deixa de andar, não se movimenta, vai ficando cada vez mais sedentário à medida que a vida passa, porque a gente tem desculpas para tudo, né? Mas quando o senhor falando, a ginástica, o exercício é essencial. Essencial. É essencial, porque o corpo humano só se aprimora com atividade física. É uma máquina que, ao contrário das outras que foram feitas por movimento também, como o carro, o avião, etc., e que se desgastam à medida que se movimenta, o corpo humano se aprimora, porque desenvolve artérias novas, melhora a circulação, renova ossos. Renova ossos, gasta... Quer dizer, um dos erros seria não fazer exercício, por exemplo. Se eu estava nessa lista que estava bom. O mais grave de todos. E no caso da AIDS, que a gente continua com um grande problema na mão, não é? O Brasil continua com um grande problema. Lógico.
como é que o que aconteceu? Por que as pessoas pararam de se preocupar com isso? Marília, eu acho que a gente viveu uma época em que a AIDS tinha uma fisionomia muito assustadora, né? As pessoas emagreciam, ficavam com o rosto marcado, iam perdendo peso, no final, para andar, tinham que se apoiar em duas outras. E essa imagem era muito chocante. A cura era... E não existia cura nenhuma, não existia tratamento. Quer dizer, o tratamento era, o impacto na evolução da doença era mínimo. E você tinha, então, uma população que se assustou com isso e disse, olha, está acontecendo, chegando perto de mim, eu posso pegar. É o exemplo típico dos homossexuais, né? Os homossexuais das grandes cidades brasileiras passaram a se cuidar melhor, acho que nenhum outro grupo populacional. Então, doutor, mas hoje voltou a crescer, tem um crescimento entre os jovens homossexuais e entre as mulheres grande. Também, um crescimento grande. Você atribui isso a essa, vamos dizer, a essa evolução no tratamento, de alguma forma, em que as pessoas... Você não deteta, você não vê a doença perto de você mais, é isso? Contraditoriamente, você tem que atribuir isso à evolução da medicina, ao avanço da medicina. Hoje você trata, as pessoas não chegam mais a esse estágio, deu uma impressão de que AIDS não é mais um problema, de que AIDS é uma doença que se pegar o vírus, você trata. Mas falta campanha, deveria ter mais campanha. As pessoas falam, inclusive, em sexo selvagem, virou uma expressão aí, que é o sexo sem camisinha, né? Que é justamente uma noite de sexo, ou seja, noite de risco, no fundo. Que as pessoas eu não sei se é isso que quer dizer sexo selvagem. Não, isso é contestável. Você não sabe. Você tem que perguntar pro doutor Drauzio Varela se ele acha que é isso. Pode não ser só isso, mas inclui. Agora, doutor, hoje o jovem, então, preocupa mais, é isso? O que o senhor acha? Olha, a AIDS parece que é um problema resolvido, que o Brasil realmente avançou muito depressa nessa área, é um exemplo para o mundo inteiro. O Brasil modificou a sorte da AIDS na África, porque eu peguei a época em que se dizia que não adiantava dar remédio para pobre, que eles não iam tomar o remédio adequadamente, e isso se provou que era um simples preconceito. Mas acontece que nós temos 11 mil mortes por AIDS no país ainda. E um número de infectados... Já se chegou a quanto nos períodos mais já se chegou a mais de 20 mil, 24, 20 mil. 25 mil. Em 95, quando surgiram as drogas novas, etc., foi a partir de dezembro de 95 que eles surgiram. O índice de mortalidade da AIDS era de 60% a cada momento. Então nós tínhamos nessa época aí ao redor de 20, 25 mil casos de AIDS documentados e você tinha em torno de 15 mil mortes anuais. Hoje nós temos cerca de 40 mil casos documentados e temos 11 mil mortes. Se tivéssemos continuado no padrão anterior, nós teremos com 24 a 25 mil mortes por ano, mais que o dobro. Nas penitenciárias, que já foram objeto de estudo aí do senhor, seu objeto de estudo, melhorou a situação? Olha, quando eu comecei... Você agora está cuidando de... Você tem feito o seu trabalho em penitenciárias de mulheres, não é isso? Penitenciária feminina da capital. O grau de problema é o mesmo? Eu acho que sim. Entre as mulheres, sim. Entre os homens... no Carandiru? O Carandiru tinha 17% dos presos infectados. 17%. Quando eu cheguei lá em 1989. Isso. Foi um estudo que nós fizemos. Era muita gente. Porque na época a moda era cocaína injetável. Droga é moda também, né, Augusto? É moda que vem e passa. Uhum. Acabou a moda da cocaína injetável, ela foi substituída pelo crack. E o crack não transmite AIDS, o crack em si, né? O que ele faz com a pessoa é que acaba colocando-a em risco, mas ele em si não transmite. As mulheres são muito mais suscetíveis à infecção pelo vírus. Primeiro porque o vírus passa mais fácil do homem para a mulher do que da mulher para o homem. Isso por uma questão anatômica. A superfície de contato com as mucosas femininas é maior do que com as masculinas. E as crianças, os fetos, são sempre afetados? Não. Hoje é perfeitamente possível uma mulher HIV positiva dar à luz a um bebê normal, desde que ela faça o seguimento, o acompanhamento e o tratamento durante a gravidez. E aqui no Brasil, dos problemas... já caiu esse? Caiu muito, caiu bastante. E o certo era cair para baixo de 1%. Nós não estamos longe disso ainda. Por quê? Porque muitas mulheres que chegam grávidas, às vezes não fizeram pré-natal e acabam não descobrindo que estão grávidas, ou não, acabam descobrindo que são HIV positivas. Outras fazem o pré-natal, mas por
problemas do sistema de saúde, às vezes por falta de atenção dos médicos, por falta de atenção dela, acabam não levando em consideração, não percebendo que são, não pedindo o exame, não percebendo que são HIV positivas. Mas uma mulher que faça o teste, que tome os remédios nas épocas adequadas, tem chance de dar à luz um bebê completamente normal. Doutor, eu queria fazer uma pergunta. Com essa sua experiência com essas populações carentes, sem muitos recursos, eu queria perguntar se o senhor confirma ou desmente uma conversa que é muito comum, quer dizer o seguinte, que a população brasileira mais pobre dá menos valor à vida do que as pessoas educadas, de classe média, ou seja, que as pessoas têm dão menos valor à vida, elas correm mais riscos, elas se dispõem a fazer coisas mais perigosas, enfim, porque no fundo, por dentro delas, elas dão menos valor à vida, a vida tem um valor interno menor. O senhor conviveu muito com pessoas que queriam viver, e nesses ambientes, e nos ambientes de cima, vamos dizer assim. Qual é a sua impressão? A diferença? É tudo a mesma coisa? Como é que é? Não, eu acho que essa é uma visão preconceituosa, Paulo, porque na verdade que o gosto de viver todos têm. O que acontece é que as condições de vida, as condições em que a pessoa vive é que a levam a adotar posturas que fazem correr mais risco. Se você vive num ambiente com violência na vizinhança de casa, convivendo com gente que não teve instrução, com gente que acaba adotando posturas... Você assiste muita violência à sua volta, muita gente morrendo também. É lógico que a vida passa a ter um significado diferente daquela que tem para o outro, que encontra uma perspectiva, que sabe que estudando, adquirindo conhecimentos, vai levar uma vida melhor, com melhores possibilidades. Eu acho que a questão é basicamente essa, sabe? Drauzio, você não via pessoas achando que a minha vida não tem importância? Você não via as pessoas falando isso? Você vê isso em qualquer classe social, né? Bom, e quem tem isso tem um problema, não é? Quem não valoriza a sua própria vida em qualquer classe social é porque está com outro tipo de doença, não é isso? Lógico. Me diz uma coisa, Drauzio, voltando para a penitenciária feminina, você tem uma repetição de comportamentos lá? Quer dizer, você já falou que a situação da AIDS é a mesma coisa. Você tem briga pelo poder, você tem tráfico de entorpecentes, você tem uma repetição de comportamentos ou não? Tem uma repetição que é muito, muito diferente, porque as mulheres são muito diferentes dos homens, né? Acho que a primeira coisa que chama atenção é que o homem vai preso, tem sempre uma mulher que visite. A mulher vai presa e é abandonada completamente. É mesmo? A mãe não vai visitar. A mãe não vai visitar. Você vê na penitenciária do Estado, quando chega uma leva de prisioneiras novas, trazidas de outros presídios, primeiro domingo você vai, tem uma fila, vários homens ali na fila, você vai no segundo, acabaram os homens. Como é que você explica isso? Eu acho que o homem, quando a mulher vai presa, ele arranja outra. Eu conheci mulheres que visitaram os maridos e os namorados durante décadas. Eu conheci uma senhora na detenção que visitou o marido por 30 anos, até ele ser libertado. Teve filhos, netos, criou uma família, todo domingo visitando o marido. Homem não faz isso por mulher de jeito nenhum. Não faz. A mulher vai presa, ele troca, arranja. Às vezes foi presa por causa dele, o que acontece muitas vezes, que a mulher apaixonada acaba indo do malandro, e ela vai presa, ele esquece. Como você disse, nem as mulheres da família visitam. Eu acho que você aceita com... Você não, Augusto, mas eu acho que a sociedade aceita com mais naturalidade, a família aceita com mais naturalidade ter um homem preso do que ter uma mulher presa. Acho que a mulher presa envergonha mais a família, é motivo de mais vergonha do que ter um homem preso. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, é lógico que existe uma hierarquia de poder também, como existe no dos homens. Só que tem uma diferença fundamental. A mulher não respeita a hierarquia. A mulher não respeita a hierarquia nenhuma. Não. A tua mulher respeita? A tua respeita? A mulher não respeita a hierarquia. Como assim? É verdade. O homem é muito atento à hierarquia. Não, mas o homem é muito atento à hierarquia. Não é? Você tem uma cadeia, você tem o chefe daquele pavilhão, a última palavra é a dele. Sim, e a hora que ele aparece... corre risco de vida, não é isso? Não? Se tem uma confusão ali, ele aparece e acabou a confusão no ar. Não é assim. Por que não? Porque as mulheres não agem dessa maneira, as mulheres agem em rede, não é, Maria? Mas elas são menos violentas? Por exemplo, essas mulheres que você tem acompanhado, elas vão presas basicamente por que
por quais crimes? 60% ou mais é tráfico de droga. Tráfico de... Então, o que acontece com essas meninas? As meninas nascem na periferia. Aí, elas arranjam um namorado. Com 14 anos, engravidam. E a gente fica chocado, né? Nossa, 14 anos, tem um filho. Só que com 17, ela tem o segundo. Ela para de estudar quando tem o primeiro filho, porque os pais trabalham. Ela não tem com quem deixar as crianças, pode contratar uma babá, não é? Aí ela fica em casa. Ela largou de estudar, está condenada à pobreza. E o filho, idem, não é? Porque a mãe não vai poder conseguir um emprego decente nunca. Quando ela tem o segundo, o terceiro filho, e aí? Como é que mantém essas crianças? Uma menina que estudou aí 4, 5 anos na escola, cai no mercado de trabalho, vale o que esse trabalho dela? E com quem que ela deixa as crianças? Por outro lado, tem o mercado da droga, que oferece emprego. E é uma coisa que dá algum dinheiro, que garante a ela... Você falando isso, eu fico pensando, você é um defensor do planejamento familiar? Porque isso é uma situação emblemática que pode ser usada numa causa como a do planejamento familiar. Marília, eu acho que a maior violência que a sociedade brasileira comete contra a mulher pobre é não dar a ela o acesso ao planejamento familiar. Eu viajo muito pelo Brasil, todo lugar que você vai, você vê umas meninas, você de longe pensa que estão com a boneca no colo, quando você olha é uma criança. Doutor, você é a favor da legalização do aborto? Não, porque vamos dizer assim, o resto está sendo oferecido. A questão para muitas dessas meninas é que elas descobrem a gravidez quando já estão grávidas. Mas o problema, o problema tem que vir antes. Eu não vou fugir da pergunta, não, Paulo, mas o problema tem que vir antes. Sabe, o aborto é uma violência contra a mulher. E é uma solução que não agrada ninguém. Você está dizendo, inclusive, uma enorme violência física. É isso que você está dizendo. Violência física contra a mulher. Nenhuma mulher faz aborto porque acha que é bonito fazer. Faz porque está numa situação que ela não vê outra saída. O que nós temos que fazer é pegar essas crianças e dar acesso ao planejamento familiar. Por que a minha filha não engravidou com 15 anos? Porque ela é mais séria do que a outra menina de 15 anos? Uma presta e outra não presta? Muitas amigas da sua filha engravidaram com 15 anos, porque ocorre também. Acontece também, mas não é tão grave quando acontece esporadicamente. Quando vira uma epidemia como a que nós temos hoje no Brasil, 1/4 dos partos do SUS são feitos em menina abaixo de 18 anos. Agora, abaixo de 18 anos? Mas falta o quê? Poderia se legalizar só por aí. Informação. Só queria terminar essa pergunta. Desculpa. Porque nos Estados Unidos isso foi uma coisa importante, porque está demonstrado que tem um tipo de pessoa que não consegue ter acesso à pílula, mesmo que ela tenha na porta de casa, não consegue ir para o médico e saber. E ela só descobre que está grávida, ela começa a engordar, ela acha que está engordando. E essa pessoa, quando descobre, se puder fazer um aborto, ela fará. Não, assim, estou perguntando se você não acha que seria o caso, assim, porque eu estou convencido, há casos que realmente a pessoa nunca terá... Mas você está falando do que ele já estava abordando. Não, mas eu quero saber o que a prevenção passa pela educação, Mas é que tem pessoas que você não tem acesso à educação, a gente fica falando, mas você não chega lá. Mas só vou complementar então, porque assim, essas mulheres hoje elas fazem aborto, só que elas fazem de uma maneira super insegura. Pois é, exatamente. Então, então isso que eu ia perguntar para o senhor, legalizar o aborto. Não, mas quem não tem, vamos lá. O senhor é a favor de legalizar para fazer com que essa mulher que já faz aborto, ela faça de maneira mais segura do que ela cair. A gente tem um dado que é 300 mil mulheres por ano são atendidas no SUS por abortos inseguros, feitos em casa, feitos com complicações. Então, seria uma maneira de fazer com que, até evitar com que as mulheres tenham problemas mais graves, porque a gente não evita que elas não façam o aborto ser proibido. Enfim. Eu acho que a questão do aborto se mistura com a questão religiosa. E eu acho que nesse ponto os religiosos são muito autoritários, porque eles têm um determinado tipo de pensamento, que é lógico que a gente é obrigado a respeitar, mas eles querem impor esse tipo de pensamento para a sociedade inteira. E eu acho que isso está errado. Porque, na verdade, o que acontece? O aborto é livre no Brasil. Se você tem dinheiro para pagar, você vai e faz nas clínicas clandestinas que estão aí por todas as cidades brasileiras. Se você não tem dinheiro, você vai procurar as clínicas clandestinas de mais baixo nível, com gente mais despreparada, nas piores condições de higiene. E você vai colocar essas meninas de 15, de 16, de 17 anos correndo risco de morte por causa desse tipo de procedimento inadequado. Do ponto de vista médico, eu não estou interessado em saber se eu sou a favor ou se eu sou contra. Eu acho que uma moça que vai fazer um aborto tem que ter um profissional do lado capacitado a fazer aquela manobra. Se isso está certo, se uma parte da sociedade acha que isso é um crime, a outra parte que acha que não.
Nós não podemos impor para a sociedade toda o pensamento de algumas pessoas, porque isso é um autoritarismo da pior espécie. Mas aqueles que são contra virtualmente, que frontalmente, que acham que não deve ser feito de maneira nenhuma, que não façam. Os outros têm que ter uma solução para esse problema. Que é um caso de saúde pública. O que não está certo é se pegar uma menina que já é pobre, vive numa condição de vida dura, difícil, ainda jogar a menina nessa situação para fazer um aborto na condição mais precária que se pode imaginar, com agulha de crochê. Claro que ela não vai nem querer, né? Claro que ela vai pensar, posso morrer, quer dizer, opa, começa a ficar... Mas eu acho que o Estado tem primeiro obrigação, nós temos que atacar esse problema do planejamento familiar. Nós temos que atacar. Olha, quando eu fiz a série de planejamento na TV Globo, e a gente parava na periferia, na zona sul aqui de São Paulo, em Parelheiros, eu ia muito para lá. E você parava o carro da Globo, vinha a quantidade de mulheres que vinha. Doutor Drauzio, pelo amor de Deus, consegue que eu faça uma laqueadura? Eu tenho 30 anos e 7 filhos, a outra eu tenho 25 anos, 5 filhos. Eles pensam que as mulheres querem engravidar pelo prazer de experimentar os mistérios da maternidade. Essas meninas, estou falando das casadas, que têm família, elas engravidam, não gostam de ver os filhos passando necessidade, engravidam porque não têm acesso. E qual é o maior inimigo do planejamento familiar no Brasil hoje? No Brasil eu acho que é... A igreja. A igreja. No Brasil eu acho que é a igreja. A igreja tem um papel, tanto no planejamento familiar quanto no uso da camisinha. Você diz, bom, a igreja é contra o uso da camisinha. Isso quer dizer que o adolescente que está com a namorada, encostado no poste escuro, ele vai pensar, não vou usar a camisinha porque a igreja proíbe? Lógico que não, não é isso. Não se trata disso. Agora, você anda pelas cidades pequenas do interior, vai lá, vai no posto de saúde e você vê aquela pilha de caixas de camisinha que o Ministério da Saúde distribui. E aí você pergunta, vocês distribuem camisinha? Distribuímos. A pessoa vem aqui no posto e pega. Quem são as pessoas que vão ao posto e pegam? São aquelas que não têm chance de pegar AIDS, que são as mulheres casadas que vão usar o preservativo para a contracepção. Porque a menina solteira não tem coragem de ir ao posto de saúde, que a cidade inteira vai ficar sabendo que ela começou a vida sexual. E por que não é feita, então, uma distribuição de porta em porta, nas escolas e tal? Porque o prefeito vai ficar mal com o padre, vai querer ficar mal com o padre? O deputado da região vai querer ficar mal com o bispo? Quer dizer, o nosso Estado é laico até a página 2, é isso? Lógico, esse é o poder dos religiosos, sabe? De prensar, de fazer a sociedade se comportar do jeito que eles acham que deve ser um comportamento, do jeito que eles acham que é o comportamento ideal. Essas carências, esses problemas afetam o Brasil de um modo geral. Agora, você conhece muito bem a Amazônia, né? Lá é uma região onde frequentemente não existe o Estado, né? Não se nota a presença do Estado. Lá é muito pior. É muito pior. É muito pior. Eu acho que a situação é muito pior na Amazônia. Muito pior na Amazônia do que o Nordeste, que é bem mais organizado hoje. O Nordeste acho que evoluiu muito nos últimos anos, economicamente, socialmente mesmo. A Amazônia, por causa das distâncias absurdas, né, entre as cidades, entre as localidades, transporte por rio, etc., as pessoas são muito mais abandonadas, ficam muito mais abandonadas. O problema da gravidez precoce lá, da gravidez na adolescência, é um problema de saúde pública. A gente ainda vai voltar muito, imagino, para a saúde, mas eu quero falar de outra coisa agora com você. É curioso que existe um belíssimo time de médicos que viraram escritores, né? Só para lembrar, o Conan Doyle, né? O criador do Sherlock Holmes, era médico, Guimarães Rosa, Pedro Nava, muitos outros. Alguns dizem que transformavam ou transformam as histórias do consultório em bons romances. Você diria que a sua literatura vem por quê? Por que é que você escreve? Difícil responder isso, né? Eu acho que escrevo por uma necessidade mesmo, porque me faz feliz escrever. Eu acho que a medicina te coloca numa posição muito privilegiada para observar o comportamento humano, né? Eu trato de doentes graves desde sempre, né? E isso, você entra num nível de profundidade de relacionamento que te ajuda a entender um pouco melhor como as pessoas agem, de que forma elas pensam. E isso, de fato, é um material muito rico para a literatura, né? Por que você escolheu a medicina? E essa... Não tenho a menor ideia. Meu pai dizia que quando me perguntaram a primeira vez que eu
que eu queria fazer quando crescesse, eu disse que queria ser médico. E por que o senhor escolheu ser oncologista, que é uma área que está junto de pacientes que muitos deles o senhor vai perder? Como é que... Por que numa área assim mais risonha, mais otimista? Como é que é isso? Por que o senhor foi justo para essa? Porque eu acho que quando eu era estudante ainda, eu, sem querer, fui percebendo que eu gostava de tratar de doentes graves. Essas áreas mais risonhas nunca me atraíram, não. Ô Drauzio, uma das coisas que você já me disse foi, além da questão de que as pessoas, você é contra essa ideia de que as pessoas fazem doença, você é cientificamente contra isso, você me falou também, você estava falando agora dessa, que gosta de doenças, de doentes em estado grave, você me disse... De tratar doentes em estado grave. Você me disse também, você fez um livro a respeito disso, que não é verdade, que não existe qualquer comprovação de que pessoas que morreram voltaram e viram coisas. Você continua afirmando isso? Porque existe uma riquíssima literatura em cima disso, uma cinematografia em cima disso. Se você pegar a lista dos 10 mais vendidos, lá, não ficção, isso aí está lá nos primeiros lugares. Eu acho que é porque o homem tem uma necessidade de saber o que virá depois da morte, né? Nós não conseguimos nos conformar que a vida tem um fim, que uma hora acaba e acabou. Acaba do jeito que começou. A curiosidade é sempre o que será depois da morte. Ninguém se preocupa com o que era antes do nascimento, né? O que eu era antes de nascer, isso não interessa. Interessa o que eu serei depois da morte. Essa dificuldade de lidar com a finitude da vida, né? Eu, durante um tempo da minha carreira, pegava esses doentes que tinham tido paradas cardíacas, que tinham chegado assim no limite mesmo da vida e tinham se recuperado depois, e perguntava para eles, o que você nesse instante sentiu? Que visão você teve? Nunca achei um que tivesse me dito que viu alguma coisa. Mas você não acredita nesses que contam que tiveram essa experiência? Eu nunca vi. E eu já cheguei nessa situação também, à beira da morte mesmo, quase morrendo, eu não vi nada. Mas tem... um preto que deu assim, quando eu acordei estava melhor. Não, ou é um preto ou é um branco? Alguma explicação neurológica para essas experiências? Uma vez eu li um neuro falando isso, que podia ser provocadas, na verdade, por uma reação do próprio cérebro, uma coisa totalmente física, orgânica, e não... Tem um trabalho feito com pilotos em aviões de prova, aviões não, aquelas cabines de prova, que você gira e chega um momento que você desliga o cérebro por microsegundos, e eles têm uma visão de uma luz que parece aquela luz que muitos enxergam no fim do túnel, né? Eu vi isso não. Enxergam alguma luz. Mas existe uma explicação neurológica para mas mas não é uma luz pura e simples, tem uma luz e tem sempre alguém, algum parente conhecido esperando, a verdade ou não é? Agora, Drauzio, ainda sobre as suas idiosincrasias, você continua em combate contra a homeopatia, você não gosta, né? Não é combate nenhum, não é combate nenhum. Me diz, como é que é? Eu acho que a medicina começou a evoluir quando? Quando ela começou a se basear em evidências. Como era a medicina do passado? Você aprendia na faculdade que tal doença se tratava com determinada poção. E você dava essa poção. Por que se manteve durante tantos séculos essa prática absurda da sangria? Séculos. Médicos chegavam lá, cortavam as veias das pessoas e tiravam meio litro de sangue. Hoje em dia ainda usam sanguessuga em algumas situações. Uma gente que vive 3 séculos para trás. Mas por que se manteve dessa maneira inteira? Porque era assim que você aprendia que isso era certo e que naquela hora você tinha que fazer sangria e acabou. Olha, anatomia. Apareceu um médico na Itália chamado Galeno, que era médico do Coliseu. Então ele atendia aqueles gladiadores que tomavam facadas, lanças e tal, e é possível que ele tenha visto os órgãos humanos em funcionamento. Ele escreveu um tratado de anatomia. Ele dissecava os mortos, escreveu um tratado de anatomia. Isso foi anos 200 ou 300 depois de Cristo. Esse tratado de anatomia valeu, sabe até quando? Até por mais de 1000 anos. Ficou até ao redor de 1400, quando surgiu Vesalius, que começou a dissecar corpos humanos, que ele roubava do cemitério e levava para casa, e ficava dissecando até os vizinhos reclamarem do cheiro. E a anatomia era considerada de Vesalius, era ensinada com uma mesa, com um corpo ali, o barbeiro, durante a Idade Média, que dissecava, e o professor ficava em cima,
lendo para os alunos o que dizia o Galeno. E quando alguém contestava, dizia, mas olha, eu operei um doente, as válvulas cardíacas não são como estavam falando, mas está contrariando os ensinamentos de Galeno. A medicina foi assim o tempo inteiro. E é por isso que no começo do século um homem vivia 40 anos e morria. Nós só conseguimos mudar isso quando nós começamos a nos basear em evidência. Então, as pessoas dizem, você acredita na homeopatia? Não é questão de acreditar. Medicina não é religião, eu acredito em Deus, eu deixo de acreditar, mas você tem que acreditar nas evidências. Essa chamada medicina alternativa, para mim, me choca, porque, primeiro, a linguagem é absolutamente ininteligível, não sei do que eles estão falando. Segundo lugar, nunca publicam numa revista científica que tenha avaliação pelos pares. Sem isso, como é que você vai concordar ou discordar? É uma área, para mim, completamente desconhecida. Bom, chega ao fim o segundo bloco do Roda Viva, nós voltamos com Drauzio Varela logo depois do intervalo. Afinal, você acredita em Deus? Eu sou ateu, Maria. Até já voltamos. De volta para o terceiro bloco do Roda Viva com Drauzio Varela. Drauzio, eu quero fazer uma pergunta muito objetiva para você. Você acha que pode ser legítima uma greve de médicos? Uma coisa com que a gente, uma ideia, uma proposta, um acontecimento com que a gente teve que lidar por esses dias? Porque era uma, como é que se diz? Uma medida em reação aos serviços de assistência médica que cobram e que não... Os planos de saúde. Os planos de saúde, exatamente. Você acha legítimo? Você acha legítimo que, além de ser penalizado pelos planos de saúde que deixam as pessoas na mão, os médicos também as deixam? Olha, o que eu sei dessa greve é que ela não vai atingir os serviços de emergência e nem os atendimentos de pessoas que estão gravemente enfermas. Ela vai simplesmente, por um dia, esse é um movimento de protesto, que por um dia os médicos deixam de atender as consultas normais, aquelas que você marca, se não te atenderem na quarta, atenderem na quinta, tudo bem. Eu acho que essa situação com os planos de saúde é muito complicada, porque nós formamos hoje um grande número de médicos, infelizmente em algumas faculdades completamente despreparadas para jogar no mercado médicos competentes. Eu sou absolutamente a favor de algum critério de seleção depois de formado. Você conversa com os estudantes mais radicais, diz, não, é a faculdade que tem que ser fiscalizada, faculdade que tem que dar um bom ensino e não penalizar o médico que se formou numa faculdade ruim. Tudo bem, seria o ideal, mas nós estamos longe de ter os mecanismos que permitam esse tipo de fiscalização rigorosa. E o médico que sai é diferente do advogado que sai, porque um advogado incompetente, você consulta uma vez, não consulta mais. O próprio mercado se encarrega de regular. Na medicina não existe isso, porque o médico que hoje o que acontece, os médicos mais preparados, que se formam, que estão mais preparados, fazem residência nos melhores hospitais. E aqueles mais despreparados não conseguem fazer residência, porque não passam nos concursos. Então são justamente esses que vão atender nas periferias, que vão atender nos lugares mais distantes. Se você sofre um acidente numa estrada, vai parar no hospital, você vai ser atendido por eles, você não tem nenhuma liberdade de escolha naquele momento. Então, o que aconteceu com os planos de saúde? Com essa mão de obra farta que eles têm hoje, eles contratam os médicos a preços vis e criam uma situação que o médico recém-formado abre lá um consultóriozinho, trabalha para 2, 3 convênios e ganha 25, 20, 30 reais uma consulta médica. Como é que você mantém a secretária, uma faxineira, telefone, luz, água, condomínio, aluguel da casa, sei lá? Como é que você mantém isso? A única forma qual é? É se você, em vez de atender uma consulta que leve aí 30, 40 minutos, você fizer a consulta em 5 minutos, 10 minutos. Então, o que fazem esses médicos normalmente? Para ganhar tempo, você chega lá e diz, olha, eu estou com uma cólica aqui no abdômen, vamos fazer um ultrassom. Pede ultrassom.
Você volta, traz um ultrassom normal, diz, agora vamos fazer uma tomografia computadorizada. Você tem a ilusão de que fazendo esses exames todos está sendo bem atendida. Para o convênio sai muito mais caro, porque ele acaba economizando na consulta e gastando um mundo de dinheiro nos exames laboratoriais. Você veja o que aconteceu nos últimos anos com os laboratórios, serviços de radiologia. Era uma casinha, de repente virou um prédio e depois se espalhou pela cidade inteira. Isso aí no Brasil inteiro dessa maneira. Quer dizer, eles não conseguem enxergar que era melhor ter médicos competentes que gastassem muito menos em exames desnecessários, mas remunerar essas pessoas de uma forma razoável. E nós estamos nessa situação, eu acho que vai do primeiro plano de saúde entender essa realidade e modificar. Porque a hora que isso acontecer, os outros vão correr atrás. Mas, por enquanto, o que é brigar para baixar o preço das consultas médicas. E aí fica difícil, porque você só não consegue profissionais com capacidade para atender a população. Né? Mas... A única forma que eles têm nesse momento é o quê? Parar, fazer uma demonstração, não sei até que ponto então, isso é eficaz. Você acha que é eficaz? Assim, É mais uma forma de fazer uma representação contra, um protesto, mas é mais isso. Você participaria de alguma greve por algum motivo? Pergunta difícil, assim, teórica, né, Augusto? Eu acho que greve de médico é uma coisa complicada, não é igual greve de portuários ou de metalúrgicos, né? Eu acho que é diferente. Eu acho que a rotina do serviço médico pode ser adiada, mas há um tipo de atendimento que o médico tem que prestar e que a sociedade não pode ficar sem ele de jeito nenhum. Doutor, numa entrevista que o senhor deu à Sônia Raci, falando do tempo que o senhor teve febre amarela, o senhor dizia que o senhor estava com febre amarela, os médicos estavam dizendo que o senhor ia melhorar, mas como o senhor domina os códigos dos médicos, o senhor sabia que, na verdade, o senhor estava muito grave e eles só estavam querendo manter o seu moral alto. Como é que é isso? Os médicos têm um código para melhorar o ânimo do paciente, eles não conseguem falar a verdade para o paciente. Como é que é isso aí? Aliás, posso emendar aqui? Você disse mais, você disse que tinha certeza de que ia morrer. E aí eu vou fazer uma pergunta que vai parecer cruel, mas eu gostaria que você visse pelo lado filosófico da coisa. Você tinha certeza que ia morrer e aí você não morreu. Então, num sentido filosófico, isso foi uma decepção? Não, ao contrário. O que aconteceu é que a febre amarela é uma doença muito grave, né? Eu peguei febre porque minha vacina estava vencida há 30 anos, ou 20 anos. Pois é, faltou a prevenção. Vergonha nacional. Né? Eu estava com um programa na televisão, estava com uma série sobre obesidade na televisão. E a série teve que ser suspensa, porque eu fiquei muito mal, fiquei internado e tudo. E aí eu tive que ouvir a Glória Maria falar no Fantástico, o Dr. Drauzio Varela, infelizmente tem que suspender a série porque está com febre amarela. Até hoje, Augusto, eu vou para a Amazônia, desço no aeroporto, tem um engraçadinho que fala, e aí, doutor, e a vacina, tomou essa? Mas o que aconteceu ali é que os médicos têm mesmo, lógico. Em toda profissão você reconhece os códigos que os seus colegas usam, porque você também usa os mesmos códigos, né? E é lógico que o médico tende a tentar transmitir um pouco de esperança, mesmo para aquele que está muito grave, mesmo nos casos em que ele está pessimista. Mas quem conhece os códigos percebe que aquilo... E ali só foi ficando ali? Ali eu fui percebendo que realmente não era a minha impressão, que eu estava mesmo muito grave. Qual é a sensação? É um horror? Olha, Marília, não é. Não é. Porque você vai tendo um nível... O que te deixaria desesperada de você perceber que está indo embora e que vai deixar... As coisas não. Porque as coisas você se está desligado completamente delas. Sabe, é o apartamento que você mora, a casa da praia, na montanha, o avião que você tem, qualquer coisa que seja. Você está, nessa hora você se desliga completamente, isso não tem valor nenhum. O valor que a gente imagina qual é o das pessoas, não é? Você vai ficar desesperada porque você diz, eu vou ver meus filhos, vou ver meus netos. Mas eles, à medida que o torpor vai se aprofundando, a morte parece que prepara a pessoa para aquela passagem. A chegada lenta da morte, não digo a morte violenta, um tiro. Você está dizendo assim que essa impressão que você tinha anteriormente das pessoas, os filhos, a mulher, etc., nessa hora já não... Isso aí, a morte preparou para não sentir mais nada, nem isso. A morte lenta prepara você para não sentir nem isso. Você vai afundando
E aquelas pessoas, não é que você não goste mais delas, não é nada, mas elas são indiferentes para você. É tão curioso isso. Né? Isso confirma a experiência que o senhor teve como médico, quer dizer, o senhor como médico de pacientes que também estavam agonizando, o senhor... Exatamente do mesmo jeito. Exatamente. Quer dizer que quem sofre é quem fica mesmo, isso é ponto. Quem sofre é quem fica. Quem morre, quem tem uma morte lenta, assim, vai apagando, sabe? Vai se desconectando do mundo. Não é que você passa a não gostar mais dos teus filhos, não é isso. Ao contrário, você ainda gosta deles, mas eles passam a fazer parte de uma outra realidade. É mais forte que começa a ver que você está indo muito embora, né? mais forte do que você. Você começa a sentir que você está indo embora e que não pode fazer mais nada. É, que você está indo embora. É como se você estivesse se despedindo da família para fazer uma viagem. Entende? Eu tenho que ir, é lógico, e faz parte da vida, isso vai caminhando assim. Isso aí já num estágio bastante avançado. Bastante né? avançado. A febre amarela é sempre grave assim, Drauzio? Sempre grave. Sempre grave assim. É uma mortalidade ao redor de 60%, 70%. 70%. Você não tem mais nada? Ou ainda corre o risco de Da ter... febre amarela? É. Não. Ela você desaparece. Curou, está curado. Curou, acabou. Volta ao normal. Aliás, tem uma curiosidade, né? Fala que a primeira morte que o médico, assim, enfrenta, às vezes gera um impacto que determina depois o futuro, como que ele vai reagir com morte. O senhor já mencionou aí que sempre trata casos muito graves, desde o começo da sua carreira, na verdade. Como é que foi, doutor, a sensação de ter o primeiro paciente, assim, perdido ali? E como é que isso vem, né, Lina, ao eu longo tive da vida, uma assim? história de vida e uma relação com a morte começou muito antes de eu estudar medicina. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 4 anos. E depois, aí, numa situação, ela foi ficando muito doente, enfraquecendo, ela era jovenzinha e morreu. Eu já tive esse primeiro contato direto. E aí meu pai e os 3 filhos foram morar com a minha avó, que também morreu em seguida, quando eu tinha uns 7 para 8 anos, mais ou menos. Isso talvez tenha, de alguma forma, sei lá, me colocado num mundo mais real, em que a morte passa a fazer parte do dia a dia, não é? Talvez tenha colaborado na sua escolha profissional também. Talvez. Mas não foi consciente, eu era muito pequeno mesmo, né? Ô Drauzio, você já disse o seguinte, o trabalho da polícia só é eficiente quando causa o encarecimento da droga. Você estava falando sobre a questão do crack. Mas o que quer dizer exatamente essa sua frase? A filosofia de combate às drogas, a guerra às drogas, qual a finalidade dela? Que se você, teoricamente, se você consegue diminuir a quantidade de droga no mercado, fazendo apreensões, o preço da droga sobe. Isso foi uma ideia que aconteceu especificamente nos Estados Unidos e se disseminou pelo mundo inteiro e ainda norteia as políticas públicas na maioria dos países. Primeiro, não é verdade. Você vê o que os americanos investiram na Colômbia, queimando plantações, envenenando, prendendo gente e tal. A cocaína, você olha o preço da cocaína nas cidades americanas e europeias, só cai. Quer dizer, essa política de guerra às drogas é uma política fracassada. O senhor é a favor da legalização? É que não é tão simples assim, Paulo. Não é vamos legalizar as drogas, mas eu acho que a gente tem que começar de alguma maneira a pensar em alguma solução diferente dessa. Mas a solução ou um controle? Porque, na verdade, a história da humanidade, ela é permeada pelo uso da droga, desde sempre, não é? Não é que resolvendo aqui por um tempo, ou acha que o problema no Rio de Janeiro já foi resolvido porque houve o processo da pacificação, a tomada das favelas ou do morro, não foi resolvido, foi? Não, imagina. Por quê? Porque o ser humano... Porque você tem, de um lado, um mercado disposto a pagar qualquer preço. E, de outro lado, o problema crucial na droga é o quê? Em qualquer mercadoria. Você planta tomate a 100 quilômetros de São Paulo. E você vai ter que fazer o transporte desse tomate. E o custo do transporte vai influenciar diretamente o preço que ele tem no final. Se ele está a 100 quilômetros de São Paulo, vai chegar mais caro que o outro que está a 10 quilômetros, ou que está dentro da cidade. Na droga, o custo do transporte é irrisório. Você vai à Colômbia, compra 1 quilo de cocaína por $2.000. E aí você pega um piloto que te leva 500 quilos para Nova York, mas ele quer $500 mil, um preço absurdo.
Qual é o problema? Você vai $500 mil para 500 quilos, vai subir $1.000 por quilo. Então, a cocaína que te custou 2 mil na Colômbia vai chegar em Nova York por 3 mil o quilo. Custa $30 mil o quilo lá. Mas o que deveria ser feito? Porque não há uma hipocrisia toda, uma quase cegueira com relação à proibição de drogas, quando se tem... quando é livre, quando é liberado, por exemplo, o consumo de álcool. E o que mata mais no Brasil mesmo? Não é consumo de cachaça? O que eu acho é o seguinte, que você comparar uma droga com outra é sempre complicado, né? Uma coisa é maconha, outra coisa é o álcool, cocaína é muito diferente, heroína então nem se fala. Mas o que acontece com essa coisa da repressão? Veja o exemplo do crack no Brasil. O crack começou nas cidades grandes americanas. Nova York foi o epicentro da epidemia de crack nos Estados Unidos. Anos antes do crack chegar aqui. Então, pelo menos 10 anos antes. Como existe uma repressão contra as drogas, nós não fizemos absolutamente nada para educar a criançada a respeito do uso do crack. Nós fizemos nada para prevenção ao uso do crack. Qual a conclusão hoje? Qual a consequência dessa irresponsabilidade? Você não encontra uma cidade no Brasil hoje que não esteja cheia de craqueiros. Inclusive cidades pequenas do interior que nunca viram droga nenhuma. O crack é barato, é uma popularização total e uma droga que provoca compulsão. Doutor, e lidar então com isso? Porque tem a questão do uso recreativo da droga, das pessoas que usam e elas não se tornam, enfim, conseguem levar a vida delas. Mas tem as pessoas que ficam muito dependentes, os alcoólatras sérios, as pessoas que ficam na Cracolândia o dia inteiro, a noite inteira. O que a medicina tem para ajudar a tratar esse vício? Isso ainda evoluiu quase pouco, nada, né? Quase nada. Olha, eu vejo na penitenciária feminina, as meninas chegam e dizem, doutor, pelo amor de Deus, eu não posso mais cheirar cocaína, porque o crack acabou nas prisões de São Paulo, né? Não existe, de jeito nenhum. Por causa do PCC, né? Por causa da organização que tomou o poder nos presídios paulistas. Que proibiu o crack, porque atrapalhava os negócios deles, né? Mas a cocaína, para aspirar, ainda existe bastante. Mas, pelo amor de Deus, eu não posso mais usar, eu faço dívida, eu não tenho como pagar, chego num desespero. E você fica na maior frustração do mundo, porque a medicina não tem o que oferecer. Essa que é a realidade. Você vê a mesma questão do álcool, uma questão muito mais prevalente aí, um uso abusivo numa parte enorme do país, uma população enorme do país. O que a medicina oferece? Alguns remédios de pouca eficácia. Tanto que os que mais conseguem recuperar alcoólatras, quem são? São os alcoólicos anônimos. E por que é que os seres humanos usam drogas desde sempre? Boa pergunta, né? Eu acho que é para sair da realidade. A realidade é opressora, né? E você ter um passe de mágica sair dessa realidade opressora... E ela está ficando cada dia mais. Cada dia mais. Você tem um prazer enorme que a droga dá. Porque a droga dá prazer. Isso que nós temos que ensinar para as crianças. Sabe? Essa coisa de dizer para a criança, droga mata. Não se deve falar assim. Porque aí o menino fuma um baseado e não sente nada. Ao contrário, fica feliz, passa horas na calma, na tranquilidade. E você diz para ele que droga mata e ele fala, não, estava mentindo, não mata. E, aliás, também não conheço ninguém que morreu porque fumava maconha. Não é assim? O que você tem que dizer é o que é. O problema da droga é que a droga cria uma armadilha. E a armadilha é a seguinte, você usa, dá um prazer enorme. E esse prazer dura muito tempo. Na primeira vez. Você usa o seguinte, o prazer vai ser menor. Toda droga psicoativa, toda droga que age no sistema nervoso central, e dando sensação de prazer, provoca tolerância. O que quer dizer que a segunda vez, o efeito é menor, na terceira menor, na quarta menor. É só lembrar da primeira latinha de cerveja que a gente tomou com 15 anos escondido. Se ficar bêbado com uma latinha de cerveja. Aos 40 anos, a gente toma um engradado e não sente nada. Né? E a armadilha da droga é justamente essa. Você tem um prazer grande, e aí você passa o resto da vida procurando aquele prazer que você não vai ter mais. O prazer vai ficando cada vez menor, menor, menor. Por isso é que todo maconheiro velho se queixa da qualidade da maconha atual. Não é verdade? Doutor, já chegou as comunidades indígenas? Chegou o crack. Também. Eu queria mudar um pouco de assunto na questão entrando numa coisa de saúde pública, que é esse drama que a gente está vivendo hoje sobre a dengue, que voltou a ser um drama que está chegando no país inteiro, tem esse vírus 4,
Há o que fazer sobre a dengue? Há o que podia ter sido feito sobre a dengue? Eu sei que tem epidemias de dengue nos Estados Unidos. Como é que é isso aí? Como é que a gente... Olha, eu acho que nós vamos conviver com a dengue porque é impossível eliminar, como foi eliminado o mosquito no começo do século XX. Nós, nas cidades modernas, não temos mais como eliminar. Cidades são muito grandes. Perdemos a hora. Se fosse para fazer isso, perdemos. A quantidade de... Imagina, nessas favelas todas, nas condições de higiene precárias e o número de criadouros de mosquito que existem nas cidades hoje. É impossível se acabar com isso. Só que a dengue é uma doença que acontece de que maneira? Ela começa do nada. Está parado, de repente, um febrão, que é uma coisa de 40 graus, 39 e tanto. E aí começa a dor no corpo, aqueles sintomas todos. O começo é tão chocante que a pessoa vai ao posto de saúde. No posto de saúde eles fazem o diagnóstico e dizem que você tem que voltar daqui a 3 dias ou 2 dias. Por quê? Porque a doença é bifásica, ela começa lá em cima e aí você começa a melhorar. Ao redor do 3º dia, você tem 2 destinos possíveis. Uma parte dos doentes fica boa, fica ótima e está curada. Outra parte é aí que vai enfrentar as complicações. É aí que vai começar a ter as alterações fisiológicas que podem levar à chamada dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica o que é? Não é que você sangra inteiro, é que os capilares sanguíneos, as células dos capilares sanguíneos se afastam. Então a água que está dentro do sangue começa a escapar para fora dos vasos. E com isso a pressão cai. Como é o tratamento disso? É hidratar só. Ou por boca, se a pessoa consegue beber, ou está vomitando. Tem tratamento hemorrágica, na maioria dos casos? É hidratar. Você não consegue matar o vírus, não existe droga para matar o vírus, mas você hidratando, a água que saiu dos vasos, você repõe. Eu li essa semana. Aí você tem que reconhecer e internar. Então, o problema é que não é vergonha ter dengue, nós vamos ter. A vergonha é morrer alguém de dengue. Eu li essa semana que morreu uma menina de 19 anos no Rio, que estava sendo tratada, levou alta e poucas horas depois ela morreu. Porque deram alta antes de ela estar com o quadro estabilizado. Se você mantém o doente hidratado direitinho, não acontece nada. Você acha que daqui para frente a gente vai conviver com isso? E essa situação da tal da conjuntivite? Essas conjuntivites virais, como essa que corre em São Paulo hoje, são muito contagiantes, né? Mas elas são autolimitadas, né? Elas têm um pequeno tempo de duração, as complicações existem, mas não são tão grandes, e a tendência desses surtos, eles vêm, e depois de um certo tempo as condições atmosféricas mudam, o clima muda, e elas acabam desaparecendo. O que a gente não sabe é onde esses vírus, esses micro-organismos se escondem entre uma crise e outra, né? Entre uma epidemia e outra. Você vai fazer uma pergunta para ele assim que a gente voltar, tá bom, Lina? Tá. Nós estamos terminando o 3º bloco do Roda Viva com Drauzio Varela. Nós voltamos já já. Todo mundo quer falar com ele e o tempo passa. Estamos com um caso de conjuntivite branda, que é isso que dá entrevistar médico que sabe tudo, todo mundo começa a descobrir sintomas. Uma consulta. 4º bloco, o último bloco, infelizmente, do Roda Viva. E agora, Drauzio, é a hora que a gente faz um balanço do programa. Vamos começar pelo Augusto Nunes, que está com uma conjuntivite branda, é isso, Augusto? Não é nem transmissível, mas... O que você achou do programa? Ficou tudo respondido? Sempre. Eu resumo numa frase, o Drauzio é o meu candidato sempre a ministro da Saúde, né? Sempre, em qualquer governo. Pegaria? Jamais. Lina Menezes, querida, interrompi aquela hora a sua pergunta, você pode fazê-la agora. Imagina, era em relação à dengue 4, né, que está recirculando aqui. Então, eu queria saber o que a senhora acha disso, se a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a dengue. E queria também falar que o programa, para mim, assim, foi uma honra participar e achei o Dr. Drauzio, como sempre, extremamente autêntico. Fantástico. Paulinho Moreira Leite. Olha, eu gostei muito do programa. Se o senhor tiver tempo, eu queria que o senhor explicasse uma frase que eu li numa entrevista sua que eu achei muito interessante.
que é o seguinte: políticas públicas destinadas exclusivamente aos pobres estão destinadas ao fracasso. Como políticas públicas têm que ser destinadas ao conjunto da sociedade. Se eu puder falar isso, eu acho que isso tem a ver com saúde, com educação, então seria muito bom. Se não der, eu gostaria de... Simone Iwass. Eu achei um prazer estar aqui, queria agradecer a todo mundo. E só uma última pergunta, uma curiosidade. O senhor disse que não aceitaria um cargo ministerial, mas num exercício hipotético, se o senhor fosse ministro, uma medida central que o senhor adotaria? Bom, e Caruso, qual foi a charge do dia? Essa questão de enfrentar o câncer conceitualmente, falar sobre tratar o câncer, uma doença que não se dá e não se basta. Mas outra coisa que é a novidade, essa convivência entre os vários tipos de câncer aqui, é um unhappy hour entre o câncer de próstata, o câncer de mama e o câncer de pênis, que ninguém fala. Bom, Drauzio, é com você agora. Você vai começar com a dengue 4. Existem, como você sabe, né, são 4 subtipos de dengue, né? Como a gente chama, os 4 sorotipos do vírus. Você pega o tipo 1 e você faz imunidade contra ele, mas não faz contra os outros. Então, o sorotipo 4 é um tipo que pouca gente tem imunidade contra, né? Então, sempre tem mais risco de infecções um pouco mais sérias, né? Quanto a essa questão de políticas públicas, Paulo, eu estou convencido disso. Você pega no Brasil quais foram as políticas públicas que deram certo. Nós temos o maior programa de vacinações gratuitas do mundo. Nenhum país vacina tantas crianças como nós. Por que dá certo isso? Porque você pega o seu filho, leva no posto de saúde para vacinar, se não tiver vacina, você é jornalista, você põe no jornal, está faltando vacina no posto de saúde. No dia seguinte, as autoridades tomam as providências necessárias. O programa de AIDS brasileiro, por que deu certo? Porque eu te dou uma receita dos medicamentos, você vai no posto de saúde, na unidade, e recebe os medicamentos gratuitamente, ninguém quer ver a sua declaração de imposto de renda. Quando você pega situações como a do planejamento familiar, por exemplo, que aí já respondo a pergunta, acho que a primeira medida que eu tomaria, se eu tivesse esse poder de decidir a política pública no Brasil, seria o planejamento familiar. Eu começaria por aí. Esse é o primeiro ponto para mim. Eu, quando coloco os problemas do Brasil, cada um de nós tem uma relação, né? Quais são os principais problemas do país? Eu ponho em primeiro lugar a falta de planejamento familiar. Nós éramos 90 milhões de pessoas na Copa do Mundo de 1970 do México. Éramos 90 milhões em ação, né? Nós, em 40 anos, dobramos a população do país. Dobramos a população. Imagina se isso acontecesse na Inglaterra, na Suécia, se eles podiam ter esse estado de bem-estar social que eles têm. Então, acho que esse é o ponto, seria para mim o ponto fundamental. Por que não dá certo o planejamento familiar? Porque cada um de nós resolve o seu problema. Vai à farmácia, compra preservativo, compra pílula anticoncepcional. Eu fiz uma vasectomia, liguei para um colega, fui ao hospital. Tem uma coisa pública e fiz numa manhã, e terminou, fui embora. Vai tentar fazer um trabalhador chegar no posto de saúde, chegar no hospital e dizer, olha, eu tenho 5 filhos, quero fazer uma vasectomia para ver o que acontece com ele. Essas políticas que são só dirigidas para os pobres não dão certo. Você tem o hospital público, por que continua ruim? Porque é só pobre que vai lá. E os pobres demoram para ser atendidos, ficam na maca, são atendidos de qualquer maneira. E eles não têm acesso eles não têm nenhum poder de pressão. Se todo mundo fosse, os políticos fossem, se os administradores de saúde tivessem que usar o sistema público, melhoraria, tenho certeza que melhoraria. Ô Drauzio, muitíssimo obrigada. Você foi bem sabatinado, faltou dizer alguma coisa, o que você achou? Acho que eu falei tanto, Maria, falei tanto mesmo. Eu acho que é só essa questão que o Augusto levantou, se eu aceitaria ser ministro da Saúde, eu disse que não. Porque eu acho que existe um equívoco. Eu acho que o ministro da Saúde tem que ser uma pessoa que conheça a administração pública profundamente. Profundamente. Um dos melhores ministros da Saúde da história do Brasil foi o Zé Serra, que não era nem médico. Parece que hipocondríaco, que lhe dá certa proximidade, mas não era nem médico, porque é um homem que conhecia a administração pública e sabia como fazer a máquina funcionar. Aí você pega um médico, como eu e tantos outros, chega lá, põe numa sala em Brasília, ele fica analisando relatórios nessa sala, sem saber como aquilo vai acontecer. Ele pode ter a ideia que tiver, mas como aquilo chega na ponta da linha ali, no atendimento público, né? Eu acho que o Brasil evoluiu muito na assistência médica, nós fizemos muitas coisas e hoje estamos numa situação que nós temos que melhorar.
E para melhorar isso tem que ser gente que conheça a administração pública de perto e que tenha amparo político para poder fazer o que é necessário. Foi muito bom. De novo, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Lina, querida. Obrigada, Simone, Paulinho, Augusto. Sara desse negócio aí. É possível uma conjuntivite branda, doutor? Caruso, muito obrigada e obrigada a vocês. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.